Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Realizar History. Peço para vocês deixarem o seu like, ativar o sininho da notificação, se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos aí, bem legais, bem bacanas. Hoje a gente vai estar falando sobre Mao Tse-tung e Xi Jinping e como a relação entre esses dois ela influenciou e ainda influencia a China moderna. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes porque são histórias totalmente diferentes, são longas e elas se encaixam em determinado ponto. O Mao Tse-tung, para vocês terem noção, ele liderou a Revolução Chinesa entre 1949 e 1959. Ele provocou uma revolução forçada na China que levou o país a adotar o sistema comunista, do qual até hoje o Partido Comunista Chinês, PCC, se adequa às questões chinesas. O Mao Tse-tung ele tem uma grande importância na história chinesa porque a China ela tinha um modelo totalmente imperialista ainda. Ela não tinha uma identidade nacional totalmente construída, ela ainda era um país em construção. E o Mao Tse-tung, quando ele provoca essa Revolução Chinesa, que é quando eles entram em guerra com os nacionalistas, ele tem essa ideia de tornar a China uma grande nação. Só que com essa guerra, essa Revolução Chinesa, muitas coisas foram forçadas, muita coisa foi mudada de um dia para o outro, de uma hora para outra, aonde ele forçou grande parte dos camponeses a abandonarem o campo e povoarem a rede urbana, ou seja, as cidades urbanas que estavam surgindo na China. O Mao Tse-tung em si, ele tinha um pensamento revolucionário chinês no sentido de que ele queria que o Estado, o poder, a nação chinesa fosse maior do que qualquer tipo de pensamento ideológico ou qualquer tipo de ideal que fosse contra aquilo que ele queria pregar para o povo chinês. Ele queria que a China se tornasse uma grande nação, que o povo chinês se autodesenvolvesse, então ele provocou essa revolução. O engraçado nessa história é que o pai do Xi Jinping, que foi um dos revolucionários que estavam com o Mao Tse-tung, ele também foi fundamental nesse processo de mudança, tanto organizacional política chinesa, tanto nas questões econômicas. O pai do Xi Jinping ele era membro do Partido Comunista Chinês, só que ele foi expulso por questões diplomáticas, ou seja, ele não se sujeitou em determinado ponto a ser autocomandado ao a questões, no caso, com o Mao Tse-tung, ou seja, ele queria ser um cara que seguisse outra linha de raciocínio, e aí ele foi expulso. Ou seja, ele foi para o campo, ele virou um camponês, aonde ele tinha que tirar os recursos dele da terra e sofria diversos tipos de opressão. Ele foi muito humilhado. A história conta que ele pagou um preço alto. E aí, aonde o Xi Jinping entra nisso? O Xi Jinping ele foi forçado a trabalhos no campo durante muitos anos, ou seja, ele não teve tanta oportunidade de se envolver no Partido Comunista Chinês. Porém, de certa forma, ele procurou buscar ali, através de conhecimento, através de amizades que ele tinha no campo, uma forma dele buscar esse conhecimento do que era o Partido Comunista Chinês dentro da China. Porque foi uma revolução que aconteceu muito rápida. Foi tudo muito do dia para a noite. Ou seja, os chineses em si, a população, ela não tinha um preparo financeiro, econômico, social para se transformar de um dia para a noite. Tanto que a China ela sofreu com questões alimentares durante muitos anos. Ou seja, ela não tinha a capacidade de se tornar uma potência na época, né, recente, grande porque ela não tinha se preparado para isso. E aí o Xi Jinping, ele aos poucos, ele vai se desenvolvendo,
ele fez uma faculdade de engenharia química, aonde ele foi buscando, aprimorando, entendendo como funcionava o Partido Comunista Chinês. E aí, na segunda parte desse vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e aprofundar mais aí nessa cultura que intriga muitas pessoas e entender melhor o que é a China hoje e até que ponto os chineses eles entendem o grau de importância de tanto Mao Tse-tung quanto Xi Jinping. E até que ponto qual deles, de fato, seja o maior da história chinesa. Será que é o Mao Tse-tung por ter feito uma revolução assim surreal na China, ter transformado a China no que ela é, mesmo depois de anos de lutas, guerras e perrengues? Ou é o Xi Jinping que está próximo de invadir Taiwan e tomar um território que é reivindicado desde a Revolução? Qual dos dois será que é o maior? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E a segunda parte desse vídeo a gente vai estar falando melhor sobre isso, tá bom? Espero que vocês estejam gostando.